gravação do Uniconf. Então, boa tarde, pessoal, bem-vindos a todos aí a mais uma edição da série de seminários do INFE, em conjunto com o SEI Talks. E hoje nosso palestrante é ninguém menos que o professor Lambi, que tem todas as credenciais para falar desse assunto de hoje, inclusive tendo vislumbrado um assunto que se tornou, ficou em alta desde o ano passado, mas que desde os anos 90 o professor já estava ligado nisso, que é computação neurosimbólica dentro de IA. E eu vou passar a palavra para o professor Flávio fazer a apresentação por parte do SEI e também todas as credenciais aí do nosso palestrante. Ok, Anderson, obrigado. Boa tarde a todas e todos. Prazer ter vocês todos aqui conosco nessa palestra. Obrigado especialmente ao Lambi, nosso palestrante, por ter aceito gentilmente o convite. A gente sabe que ele está bastante ocupado nesses dias com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado. Conseguiu um tempo para vir aqui nos brindar com uma palestra sobre inteligência artificial e a sua relação com negócios. A palestra acontece dentro da série SEI Talks, que é repetida todos os meses de forma alternada com a outra série SEI Business, que são assuntos de interesse do nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação, não apenas da universidade, mas de todo o Estado. A gente divulga amplamente essas palestras e tem um público ligado a esse ecossistema de empreendedorismo e inovação presente nessas palestras. E a ideia é justamente discutir questões técnicas, questões de mercado, que sejam relevantes para os nossos empreendedores. Então, a incubadora do Instituto de Informática, o SEI, já vem organizando essas palestras há bastante tempo, e é um prazer que isso seja feito de maneira coordenada com a série de seminários tradicional do Instituto de Informática, sempre nesses horários, na quarta-feira, às 12h45. Então, hoje nós temos o privilégio de contar com a presença do Luiz Lambi, como nosso palestrante. Ele vai falar para nós sobre inteligência artificial, ciência, negócios e ética. O Lambi tem, inclusive, uma vinculação especial com o SEI. Ele foi vice-diretor do SEI já no passado, além das muitas outras coisas do seu currículo. O Lambi tem um doutorado em ciência da computação pelo Imperial College em Londres no ano 2000. Ele é professor titular do Instituto de Informática da URGS, foi diretor do Instituto de Informática. Para mim, o privilégio foi vice-diretor na minha gestão, na direção do Instituto. Ele foi pró-reitor de pesquisa da URGS, é o atual secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, embaixador da rede Embrapi de Inteligência Artificial. O Lambi tem uma longa experiência na gestão de ciência, tecnologia e inovação. Ele foi um dos líderes da concepção da Aliança para a Inovação entre a URGS, a PUC e a Unicinos, que tem feito um grande trabalho aqui no Rio Grande do Sul, e participou da gestão e da concepção de uma série de programas importantes de fomento e incentivo à inovação no Estado, e eu saliento em particular a concepção da nova Lei Gaúcha de Inovação, agora divulgada em 2021. E o Lambi, afora esse amplo currículo na área de gestão da universidade, gestão de inovação, ele é um pesquisador em inteligência artificial, computação neurosimbólica, integração entre raciocínio e aprendizado. Esse é um motivo principal pelo convite que nós fizemos a ele, e um pesquisador reconhecido e citado internacionalmente nessa área de computação neurosimbólica. Então, Lambi, muito obrigado por ter aceitado o convite, e agora tudo contigo aí para a palestra. Vamos te ouvir com muita atenção. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Flávio, pela apresentação, muito obrigado ao Anderson também, temos colaborado quando temos tempo nós dois. Eu vou tentar conversar um pouquinho sobre esses aspectos, Em 45 minutos, talvez não tenhamos tempo para entrar profundamente em todos os aspectos, mas a gente vai dar alguns ponteiros, terminologia da computação aqui. Então, essa imagem eu tenho usado em muitas palestras, principalmente para alertar para o momento que a gente está vivendo. Em alguns momentos históricos, o conhecimento passa a ter preponderância e passa a ter relevância, e nós estamos vivendo agora um desses momentos, onde
economia do conhecimento, aquilo que nós produzimos cientificamente, particularmente nesta área, na área que nós trabalhamos, na área de computação, tem uma relevância econômica, e muito mais de relevância econômica, tem um impacto social, um impacto humano gigantesco, né? Sem dúvida nenhuma, a tecnologia, particularmente a tecnologia de computação, tem transformado a atividade humana. Até algumas visões do passado não se aperceberam de que a tecnologia era sim uma ferramenta, mas ela passou a ser muito mais do que uma mera ferramenta como se enxergava no passado. Isso merece outras amplas discussões ao longo da história. Né? Ao longo da... Perdão, mas eu acho que o teu slide não está aparecendo. Não? Não. Opa, não? Está Opa, então parei um pouquinho. Ficou na capa aqui. Parou na capa? Então parei um pouquinho. Eu vou começar de novo. Estão enxergando agora? Sim. Vamos de novo. Mudou? Agora sim. Mudou, legal. Sim, eu falava da pintura do Vaticano, passei brevemente sobre ela, né? A pintura do pintor chamado Rafael Sanzio, né? O Sensi, que é uma pintura clássica, né, sobre a escola de Atenas, o valor do conhecimento, enfim, tudo aquilo que a gente já tinha comentado no minuto que se passou. Eu já fui apresentado, então não vou me apresentar novamente, né, e aquilo que a gente está percebendo, né, a sociedade, a gente passou a conviver no último ano, não nós, mas o mundo passou a conviver com essas projeções, com essas curvas epidemiológicas devido à pandemia, e a ciência, o conhecimento, particularmente a medicina, né, passou a ser muito visível, e a nossa área também se tornou muito visível, porque as pessoas passaram a usar ferramentas tecnológicas para se comunicar, para trabalhar, enfim, para realizar atividades, transações econômicas, comerciais e assim por diante. Então, ficou esse binômio ciência e tecnologia, ficou muito em pauta, e também debates sobre qual o valor disso tudo, né? Essa charge ilustra muito bem no início da pandemia, no ano passado, quando essas projeções epidemiológicas ficaram conhecidas no mundo inteiro, alguns humoristas tiveram a percepção e lembraram, né, que no passado, quando a gente está na escola, muitas vezes nós nos questionamos sobre por que estamos aprendendo determinado tipo de conhecimento. Na verdade, isso ilustra bem o tempo, a era que estamos vivendo, em que a ciência e a tecnologia transformada em inovações e negócios estão, de fato, dominando, né, o cenário econômico. E ao longo da história, a gente viu alguns momentos em que essas transições de fase ocorreram. Né? Até agora eu só não falei muito de tecnologia, falei mais de alguns aspectos semi-históricos. Né? Em alguns momentos, a humanidade percebe que estão ocorrendo transições, ou a gente olha para trás como os historiadores olham para trás, os sociólogos, as pessoas que analisam a evolução da história da humanidade e chegam a conclusões que houve transições de fase. E a gente parece estar vivendo uma neste momento, né? A transição, aquilo que a gente chama de quarta revolução industrial, ou transformação digital dos negócios, ou entrada na era do conhecimento, enfim, tudo isso são conceitos relacionados. E ao longo da história a gente percebeu algum deles, né? Um deles foi no início da Revolução Científica, onde o conhecimento passou a ter um poder central na tomada de decisões, passou a ter uma relevância histórica a partir do desenvolvimento do empiricismo, do método científico, né? Francis Bacon teve um papel muito importante nesse momento, e isso levou à Revolução Científica, levou à Revolução Industrial na Europa, todo aquele crescimento que a gente teve, a saída do mundo agrícola, a transformação industrial, a Revolução Industrial, que levou a uma série de modificações no padrão de vida, as pessoas saíram do campo para trabalhar nas indústrias, enfim, vocês conhecem a história como acadêmicos. A gente está vivendo uma outra transformação muito caracterizada, muito simbolizada em alguns domínios por essa célebre reportagem que o Economist fez lá em 2016, 2017, onde consagrou aquela nova frase que muitos dizem, né, de que os dados são um novo petróleo, e de fato a gente percebe um crescimento cada vez maior dessa economia baseado em dados, da acumulação de dados, da geração, da transformação de dados em riqueza, em oportunidades de negócios, enfim, em tudo aquilo que a gente está percebendo no nosso mundo. Não há mais empresa, organização pública, privada que não fale na necessidade de inovar nos negócios, inovar na gestão, inovar nos processos, inovar na formação das pessoas. A inovação se transformou uma buzzword dos últimos 5, 10, 15 anos, talvez.
E ao longo do mundo da história recente, a gente tem visto essa transformação, né? Essa transformação que faz uma transição desse mundo onde o petróleo era aquilo que nós considerávamos como a grande moeda, né? Daí os dados passam a ser, digamos assim, o novo petróleo. Não é mais nem entre aspas isso, né? Os dados de fato adquiriram um valor, uma relevância fundamental, e a gente começa a fazer essa transição, né? Mas como podemos fazer essa transição no nosso país de forma a gente não abandonar e não desprezar tudo aquilo que a gente construiu ao longo da história, mas fazer uma transição mais acelerada, mais rápida para essa nova realidade, né? Perceber que o mundo vem mudando numa velocidade estrondosa. Alguns países se tornaram, então, referência nessa nova economia, nesses novos desenvolvimentos que a gente percebe, na nova forma de fazer negócios com agilidade, né? Com tudo aquilo que a comunidade aqui do SEI conhece, os requisitos, não vou repetir isso tudo. E nós percebemos que esses locais que se tornam os grandes hubs de inovação, grandes hubs em áreas como IA, focando aqui, mas não são hubs apenas na área de IA, né? São locais onde existe um fornecimento, entre aspas, de grandes talentos, de pessoas para acelerar esse movimento, essa difusão de conhecimento, essa criação de ecossistemas apropriados, de ecossistemas onde a inovação, o conhecimento, a tecnologia esteja no centro da estratégia de desenvolvimento dessas regiões. E existe muito apoio, né, da regulamentação, da desregulamentação do ambiente de negócio, de venture capital. Enfim, existe aquele modelo quádrupla hélice que nós tanto falamos na universidade, academicamente, como um modelo vencedor de sucesso, né? Um modelo que nos leva a desenvolvimento econômico, nos leva a crescimento econômico, com também uma série de impactos positivos sobre a sociedade. E essa mudança toda, essa formação desses hubs de inovação, ele vem alicerçado em algumas mudanças paradigmáticas que nós tivemos aí nos últimos 30 anos, e de fato essas mudanças foram aceleradas, implicadas e são correlacionadas a desenvolvimentos em computação, não é? A partir do surgimento da web nos anos 90, a gente percebe, nós, profissionais de computação, a gente percebe, a gente oferece e a gente considera, né, um período no qual a usabilidade, a exploração e a massificação do uso de computadores conectados através de redes, né, através de uma rede global, a web permitiu, através de uma interface, através de uma tecnologia de muito mais fácil de usabilidade por parte de vários domínios do conhecimento, por vários domínios também da economia, setores econômicos, ela acelerou a velocidade das transações, né, entre pessoas, da troca de informação entre pessoas pela facilidade de uso que ela ofereceu. E como consequência da web, a gente tem essa realidade que hoje se apresenta a nós, né, essas inúmeras empresas, né, essas inúmeras empresas que operam na web, na internet, né, e que se transformaram em verdadeiros gigantes globais, né, gigantes no sentido de serem maiores do que o PIB de 99%, 90% dos países, né, do mundo. A gente não precisa tocar tanto assim nesse ponto entre pessoas que são especialistas, mas esse cenário onde os dados passam a ter preponderância, surge também uma outra tecnologia que era vista até com uma certa desconfiança, né? Nós que somos do mundo acadêmico, a gente é muito cético, né, sobre tudo aquilo. Embora nós sejamos inovadores, nós também somos céticos, porque a gente tem a tendência a refutar hipóteses, né, no mundo acadêmico, tendência a ser muito crítico em relação a experimentos, em relação a resultados muito rigorosos, e surge no final dos anos 90, começa a se ter uma certa visibilidade já no final de 90, a área de IA, que tem uma série de percalços históricos por N motivos aqui, e um dos marcos importantes foi aquela famosa série de partidas entre o Kasparov, então campeão mundial, e o sistema Deep Blue da IBM, né, um hardware e um software extremamente avançados. Foi, na verdade, um sistema específico desenhado de sistema de inteligência artificial, que alguns depois dizem que não é inteligência artificial, mas tudo bem, são conceituações, que foi capaz, então, de vencer um campeão mundial de xadrez. Isso foi um sinal fraco daquilo que estava por vir em termos de IA, né? Bom, nesse cenário tecnológico, a gente tem uma explosão tecnológica, mas uma outra
um outro requisito entra nesse contexto, que é o requisito agora da sustentabilidade, né? Nós estamos vivendo um momento em que os avanços tecnológicos e as grandes organizações de tecnologia e todas as demais organizações econômicas passam a ser pressionadas também por questões vinculadas à sustentabilidade, os famosos princípios ESG, né, que tem a ver com o meio ambiente, a sustentabilidade, a governança responsável, como a própria Mariana Mazzucato, que é uma das grandes autores, talvez a maior autora nessa área, né, sempre coloca. Então, a gente está vivendo também uma transformação nesse sentido, a própria transformação de valores. Se a gente pensar no início da Revolução Industrial, aquela fumaça, aquela quantidade de chaminés que a gente tinha emitindo, né, a queima de combustíveis fósseis, na verdade, era mais o carvão, aquilo era visto como um sinal de progresso. Vocês podem olhar os documentos históricos sobre aquilo, né, do orgulho que aquilo gerava nas pessoas. E a transformação que nós estamos vivendo, ela é, em termos de impacto histórico, alinhada às grandes transformações, às grandes transições de fase que nós tivemos, porque nós temos influenciado agora a transformação digital, tecnologias como IA, as tecnologias de computação, elas passaram a influenciar todos os setores, por nós estarmos lidando agora com tecnologias cada vez mais transversais ou verticais, alguns dizem horizontais, dependendo de como tu desenha, né, a tua linha ou matriz ou pirâmide econômica, não há setor que não é impactado pela tecnologia, passando pelo setor financeiro, agronegócio e também implicações, a gente tem a fotografia do Macron aqui, né, reclamando sobre os ataques de hackers sobre a sua campanha. Então, a gente passa a ter papel decisivo em todos os domínios da sociedade, daí a grande visibilidade das empresas, das organizações que trabalham com dados, trabalham com comportamentos, trabalham com aquilo que a gente denomina de conhecimento. Claro que tu pode usar o conhecimento da melhor forma que tu tiveres, dependendo, né, da agregação de conhecimento que tu tem dentro da tua organização. E a gente passa a ter resultados também muito significativos, né? Essa notícia aqui é do final de 2019, e eu sempre usava essa manchete aqui da CNN Business, que fala, né, o Dia dos Solteiros da Alibaba arrecadou quase 40 bilhões de dólares. E isso, na época, era mais do que 5 vezes o que nós tínhamos conseguido arrecadar exatamente na mesma semana com leilões diários do pré-sal, né? Isso só para a gente ter uma noção de valores, de noção de disrupção que a gente tem nessa nova economia. De novo, ninguém está dizendo que a economia tradicional não tem valor, não é isso. A gente está dizendo que as noções de valor, as noções de conhecimento agregado e o valor que a inovação passa a ter nos negócios é gigantesco, e isso tem a ver com aquilo que a gente está conversando. Da mesma forma, se a gente analisar aquela outra fotografia ali no canto do JP Morgan, essa fotografia que eu mesmo tirei numa conferência de IA em 2018, não é novo, portanto não é da semana passada, né? Aproveitei no final da conferência, no final da tarde, quando o pessoal das bancas vai embora, dos estandes vai embora, e tirei a fotografia para mostrar quais eram as áreas que eles estavam contratando. E a gente fica pensando, se eu quero trabalhar no JP Morgan, os maiores bancos do mundo, eu tenho que ser formado em economia e saber tudo de economia. E, na verdade, o que o JP Morgan estava procurando ali são pessoas com grande conhecimento em computação. E o que está colocado ali são áreas de fronteira, né? Robótica, cybersecurity, né? Questão da segurança da informação, game theory, deep learning, modelagem bayesiana, visualização de dados, comércio, né? Eletrônico, modelagem de séries temporais, enfim. Espera-se que as pessoas que vão trabalhar e ter um papel relevante no banco sejam essas, né? Então a gente migra para essa economia de fato digital. E como o Anderson mencionou no início, algumas tendências globais a gente vê cada vez mais diversos pensadores se preocupando com o impacto que a inteligência artificial tem. A gente traz essa foto aqui de um debate no final do ano que nós tivemos no final de 2020, e uma das pessoas que tem se envolvido muito nos debates na área de inteligência artificial é o Prêmio Nobel de Economia chamado Daniel Kahneman, né, que escreveu Thinking Fast and Slow. Ele publicou outro livro agora, recentemente, chamado Noise, que também tem a ver com, se a gente analisar o livro, tem a ver com decisão humana, tem a ver também com questões que ele coloca sobre tecnologias de IA. Enfim, o ponto aqui é que nós passamos a ser centrais nos acontecimentos globais, né? A gente passou a ocupar manchetes centrais dos principais veículos de comunicação.
por isso que a gente diz, aquela visão de computação ou de tecnologia meramente como ferramentas é uma visão que tem que ser revista, porque o mundo mudou muito, tendo visto a consequência da própria computação. Outras questões que têm colocado a gente no centro também das discussões são as questões de sustentabilidade, como eu mencionei. Isso é um report de estado da arte, né, da Royal Society, publicado agora em 19 de maio de 2021, que fala sobre como as tecnologias digitais, como a computação, tecnologias de IA, são mencionadas aqui, devem, na verdade, né, ter um papel fundamental na transição para a economia de baixa emissão de carbono. Né? Computing for Net Zero é para a gente chegar em 2050 com zero emissões. Esse é um dos objetivos que grande parte dos países ocidentais tem, e cientistas do mundo inteiro têm se reunido para discutir esta pauta. Então, aliado à pauta da computação tendo um papel fundamental nessa transformação econômica e social que nós estamos vivendo, a pauta da sustentabilidade, ela igualmente tem uma importância extremamente relevante. E surge aqui uma oportunidade, sem dúvidas, de negócios que tenham esse aspecto colocado no centro do seu plano de negócio, no centro da sua estratégia. Né? Nós temos poucas empresas no qual a tecnologia de computação, tecnologias de IA aliada à sustentabilidade tem sido explorada como um nicho de negócios. E uma empresa dessas, potencialmente, ou negócios nessa linha vindo do Brasil, tem um impacto global ainda maior, porque o Brasil é centro das preocupações mundiais ambientais. Enfim, só para fazer um comentário colateral aqui. E o que a gente percebe também, em adição a tudo isso que a gente tem colocado, é que os países têm enxergado estas áreas como prioridades, né? Como áreas que merecem a priorização. Se a gente analisa o quanto a China tem investido em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, ou em pessoas e desenvolvimento, são números estrondosos. A China definiu áreas prioritárias que têm a ver muito com aquilo que a gente realiza no âmbito do Instituto de Informática, na nossa comunidade nacional de computação. Ela, de fato, colocou áreas como robótica, como análise de ciência de dados, como IA, no centro das suas estratégias nacionais de investimento. Tem uma política muito agressiva nesse sentido, né? Uma política de formação de pessoas, uma política de incentivo a laboratórios nacionais-chave nessa área, incentivo a centros nacionais de engenharia, né, para gerar tecnologias e produtos que rapidamente se transformam em empresas, em startups, uma estratégia nacional extremamente audaz, né, extremamente empreendedora, extremamente agressiva. Da mesma forma, os Estados Unidos têm aumentado os investimentos nesse setor, embora a própria comunidade acadêmica sempre peça por mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento. E se a gente for comparar os países europeus, né, eles estão numa outra ordem de grandeza ainda em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, mesmo eles planejando investir cada vez mais nessas áreas. Então, esse contexto mundial, de novo, né, a gente fica pensando toda essa evolução que nós tivemos, a gente pode pensar, mas será que nós precisamos de tecnologia? Será que a gente precisa de computação? Será que a gente precisa de inteligência artificial? Você tem enormes riquezas naturais que podem ser exploradas? Bom, talvez a gente precise, porque se a gente analisa os rankings das maiores corporações mundiais, lá em 1940, abrindo parênteses aqui, durante a guerra existia, né, um grande esforço que os europeus faziam para ter os americanos como aliados. E um desses esforços incluía uma série de missões diplomáticas. Tem um famoso discurso que o Churchill deu na Universidade de Harvard, em 1943, onde, estimulado a pensar sobre qual seria o futuro dos impérios, como é que seria a reorganização global naquele cenário, ele disse que não, que os impérios do futuro seriam os impérios da mente, né, seriam os impérios daqueles que soubessem organizar o conhecimento. E a gente percebe aqui, se nós analisamos o impacto global que hoje tem o setor tecnológico, ele é profundamente acentuado, profundamente significativo, né? As nossas empresas, as grandes empresas, as big techs, tanto do mundo ocidental quanto as big techs chinesas, elas são empresas do setor, não só em grandes empresas do setor tecnológico, mas passaram a ser as maiores empresas do mundo. Mesmo na China, as grandes corporações que têm ações negociadas no Ocidente, Tencent e Alibaba, são maiores do que as outras empresas de outros setores. Então, isso é algo que veio
para consolidar, né, para mostrar uma transição de fase, uma transição de era que nós estamos vivendo. E esses rankings vêm se consolidando nos últimos 10 anos, o papel das empresas de conhecimento, o papel das empresas de tecnologia. E se nós formos pensar no patrimônio, né, patrimônio que essas empresas têm em termos daquilo que elas têm valor, qual seria o patrimônio que elas têm nas suas sedes, nas suas corporações, digamos assim, né? Desculpa, me expressei mal. Qual seria o grande patrimônio que essas empresas têm? Na verdade, se a gente pensa em qualquer uma dessas grandes empresas, o patrimônio maior que ela tem é o conhecimento das pessoas que lá trabalham, pois que cada vez que nós compramos alguma ação ou nós investimos numa empresa como essa, nós estamos apostando, na verdade, que as pessoas que lá trabalham serão capazes de produzir uma nova inovação a partir do conhecimento que eles têm armazenado. Eles não têm outro tipo de patrimônio que não seja o patrimônio intelectual que eles desenvolvem. Então isso fica muito acentuado, isso é tão significativo que nos Estados Unidos, que é um país muito grande, tem extensão territorial, tem grandes riquezas naturais, na própria China, né, que é um outro país grande, tem grandes riquezas naturais, extensão territorial, as empresas de tecnologia, as empresas particularmente que lidam com grandes volumes de dados, né, dados de pessoas, são as empresas que têm o maior impacto global. Tanto que, recentemente, numa das palestras do Harari, né, famoso historiador israelense, que ficou famoso por ter escrito Sapiens, posteriormente, né, as 21 lições para o século XXI, ele coloca que o domínio daqueles que tiverem posse dos dados pode ser um domínio ainda muito maior do que o domínio daqueles que detinham os meios de produção e as riquezas naturais no século XX. Então essa é a realidade que nós vivemos. E existem preocupações estratégicas quanto a isso, né? Preocupações dos países mais relevantes no cenário econômico global, preocupações de grandes lideranças americanas sobre potencialmente estarem ficando para trás nesses investimentos, nesta priorização destas áreas que são essenciais nesta era digital, como alguns colocam. Isso tem implicações sobre segurança cibernética, tem preocupações, implicações sobre geopolítica. Então, de fato, é por isso que a gente fala agora e comenta e repete isso, a tecnologia esse tipo de tecnologia deixou há muito tempo de ser uma ferramenta, ela passou a ser central do ponto de vista estratégico e ela usa, de certa forma, outros insumos como ferramentas para a tecnologia. Né? A gente tem implicações também, não só geopolíticas, como são colocadas por grandes lideranças internacionais, nós temos preocupações sobre o mercado de trabalho. Aí a gente usa fontes como a própria consultoria McKinsey, que é talvez a consultoria mais respeitada que a gente tem, né? Uma das maiores e mais respeitadas, justamente porque concentra capital intelectual dentro da empresa, e ela coloca que, inclusive, trabalhos que são considerados nobres, não repetitivos, como o próprio trabalho dos CEOs de empresa, poderiam ser automatizados utilizando tecnologias, inclusive, que já existem. Então, a gente imagina aqui que se 20% do trabalho que um CEO realiza pode ser automatizado, vamos imaginar a implicação sobre outras áreas, né, sobre outros domínios, sobre outros tipos de trabalho. Da mesma forma, se coloca aqui também um número similar aqui do trabalho, do processo, da atuação legal pode ser simplificado utilizando ferramentas. Isso tem sido utilizado, a gente sabe que vários tribunais e cortes têm usado inúmeras ferramentas para sumarização de texto, jurisprudência e assim por diante. Bom, do ponto de vista econômico, continuando esse ponto sobre a relevância do setor, em 2019, no Fórum Mundial de Davos, a temática principal, a mais discutida, foi as implicações da inteligência artificial sobre a economia, sobre o mercado de trabalho, né? Até numa reportagem lida, um texto organizado também pela McKinsey, se colocava que era impossível entrar em qualquer sala e não ouvir as pessoas comentando sobre o impacto da IA na economia, impacto no mercado de trabalho, impacto nas relações entre os países, impacto nas estratégias nacionais de desenvolvimento. Isso mostra o quanto o desenvolvimento de planos consolidados, de estratégias nacionais, passou a ser uma necessidade. Nós temos várias estratégias nacionais de áreas estratégicas, né? Estratégias nacionais de áreas consideradas centrais e prioritárias.
há estratégias de defesa, estratégias de segurança pública, estratégias de educação, estratégias para a área da saúde, e os países passaram a definir, a partir de 2017, mais ou menos, estratégias nacionais para lidar com inteligência artificial. Esse mapa até está um pouco desatualizado, mas o ponto não é esse. O ponto é a gente mostrar o quanto países de diversos níveis de desenvolvimento, diversos continentes, diversos perfis demográficos, diversas constituições econômicas, eles priorizaram e definiram estratégias nacionais para o trabalho na área de IA, né? O Brasil definiu, publicou a sua agora no início do ano. E só para dar um exemplo, né, eu gosto de usar muito esse exemplo dos Emirados Árabes. Os Emirados Árabes não só definiu uma estratégia nacional lá em 2017, e é um país que depende fortemente da produção de petróleo, todos nós sabemos disso, tem uma riqueza natural muito significativa, mas foi o primeiro país que definiu também a formação de um Ministério da Inteligência Artificial. Existe um ministro da IA nos Emirados Árabes, né, que foi o primeiro país que apontou alguém que tivesse um cargo formal com esse título. E a gente pode pensar, por que será que eles fizeram isso, né? Um país justamente que só vive e tem um impacto significativo na indústria do petróleo, justamente porque eles não podem depender exclusivamente de uma fonte, né? E pensando no futuro, qual o caminho que eles querem tomar, né? E, de fato, a gente precisa escolher caminhos, só para quebrar um pouco o ritmo aqui da palestra. A gente precisa definir estratégias, precisa definir planos, porque, como dizia o Lewis Carroll, né, se a gente não sabe para onde está indo, a gente pode pegar qualquer estrada que não vai fazer diferença nenhuma. Ou seja, se a gente tiver uma estratégia aleatória, a gente simplesmente não sabe o que está fazendo e não sabe por que os resultados também são atingidos. Então, nesse contexto, é muito importante a gente entender que priorizar áreas, priorizar setores em que a gente percebe uma possibilidade de um crescimento econômico com impacto sobre a sociedade potencial no futuro de médio e longo prazo é algo extremamente importante em definir para onde vamos, onde investiremos e onde vamos fazer a seleção de recursos públicos, inclusive, né, que serão depositados e serão investidos em áreas, né, em áreas estratégicas. E esta área tem sido vista como uma área que tem um potencial econômico muito grande. Esses dados também são dados pré-pandemia, na verdade são dados da PwC, uma outra consultoria de impacto global, e eles estimam que o impacto da IA sobre a economia mundial até 2030 poderia atingir 15,7 trilhões. Isto é algo extremamente significativo, né? Porque se a gente for pensar, pouquíssimos países vão até 2030, né? Muito poucos países vão produzir, né? Vão ter um PIB de 15,7 trilhões até lá. E isso é ligado a duas grandes áreas que eles separaram aqui. Em torno de mais de 6 trilhões seria vinculado à produtividade, porque a agregação de tecnologias de automação, tecnologias digitais no mercado de trabalho aumentaria a produtividade, enquanto que 9 trilhões seriam advindos, seriam consequência, né, seriam um corolário da aplicação de tecnologias digitais, da IA especificamente aqui, sobre efeitos sobre o consumidor. À medida que as empresas passam a investir mais em tecnologia, isso tem um efeito sobre o consumidor. E resgatando um dos slides que a gente mencionou no início, né, se nós formos pensar no impacto que a web teve sobre o comércio eletrônico lá nos anos 90, e alguns diziam, os que não eram nascidos naquela época, muita gente duvidava do sucesso do comércio eletrônico, porque as pessoas jamais abandonariam a experiência de ir na loja, experimentar o sapato, experimentar a roupa, selecionar a mão. E a gente sabe que hoje em dia, né, as empresas que têm maior sucesso, elas têm uma atuação extremamente forte no comércio eletrônico digital, né? Ou seja, a gente sempre tem que pensar que a tecnologia pode fazer mudanças muito significativas. E voltando um pouco, focando na IA, eu quero apresentar um pouquinho de como a gente chegou no momento atual, né? Todos sabem do papel relevante que houve durante a Segunda Guerra Mundial, do desenvolvimento da computação. A computação teve um papel significativo já na questão de criptografia, quebra de mensagens, construção de máquinas que quebravam códigos e assim por diante. E também, a partir do final da guerra, já se vislumbrava a construção de máquinas inteligentes. Mas, fazendo justiça aqui,
esse sonho de construir mecanismos automáticos, inteligentes, isso é um sonho antigo na história da humanidade, né? Alguns filósofos, até como o próprio Leibniz, lá em 1700 e pouco, já apontavam isso, né? Um dos grandes slogans, um dos grandes objetivos do Leibniz era construir uma máquina que fosse capaz de fazer inferências lógicas e cálculos matemáticos. Claro que a tecnologia que estava à disposição na época não era suficiente para isso. Ao longo da história a gente teve vários exemplos, mas é a partir do século XX que isso se torna viável, a partir do surgimento da eletrônica digital, a partir da consolidação, né, a própria descoberta, a própria invenção do transistor, o surgimento de toda a indústria eletrônica nos levou à possibilidade de efetivar tecnologicamente aquilo que a gente sonhava em termos de dispositivos computacionais. E chegamos nesse momento, o momento atual, onde esses sinais fracos que a gente via, né, para quem trabalha com sinais sempre tem essa percepção, não é o meu caso, trabalho com eletrônica de sinais nisso, nem com ondas, mas a gente recebeu sinais fracos nos últimos 20, 30 anos, esses sinais. Eu repito aqui, né, aquela questão do Garry Kasparov, que foi derrotado por um sistema de computação. Nós tivemos depois aquela famosa série de partidas entre o sistema IBM Watson e os vencedores do jogo Jeopardy na TV americana. E, ao mesmo tempo, né, toda essa evolução da IA, que a gente, infelizmente, não tem tempo para comentar aqui, né, nos últimos minutos que faltam, toda essa evolução da IA que foi construída ao longo do tempo, construída a partir dos anos 50, ela teve vários percalços, teve momentos de mais descrença, teve momentos de mais sucesso, mais expectativa, e a gente chegou, hoje em dia, numa realidade onde a gente fala, onde as empresas de diversos setores da economia estão sendo alterados, né, e modificando seus paradigmas de produção devido à inteligência artificial. Se a gente for falar na indústria automobilística, que é responsável por grande parte da atividade industrial no mundo, pela questão do transporte, pela questão do transporte de carga, transporte de pessoas, transporte individual, transporte coletivo, um dos grandes objetivos que a robótica, a IA, os veículos autônomos, né, que existia um grande desafio da DARPA no início dos anos 2000, que era construir veículos autônomos. Essa questão de produzir veículos autônomos foi absorvido pela indústria automobilística e isso pode ter um impacto gigantesco sobre inúmeros outros setores que se relacionam com a indústria automobilística. Da mesma forma, os desenvolvimentos em robótica, da mesma forma, os sistemas agora que lidam com visão computacional, com processamento de imagem, com tradução automática, com linguagem natural, todos esses sistemas eles tiveram uma mudança de perspectiva no ponto da visibilidade que eles tinham na indústria e passaram a ser vistos como sistemas que podem ser empregados em aplicações comerciais. Certo? Então, a gente vive um momento onde a IA, pela capacidade de lidar com grandes volumes de dados, pela capacidade de dar respostas do ponto de vista de negócios interessantes e respostas promissoras, ela se torna também uma ferramenta-chave, não só em alguns setores específicos, mas em diversos setores da economia, né, iniciando no agronegócio e chegando até a indústria aeroespacial. Então, essa técnica que nos levou a essa popularização da IA nos últimos anos é conhecida como aprendizado profundo. E aqui faço uma outra conexão histórica, é uma coincidência muito interessante, uma coincidência histórica que o Geoff Hinton, o professor Geoff Hinton, que durante 40 anos pesquisou redes neurais artificiais e é um grande defensor dessa abordagem conexionista, né, abordagem de aprendizagem de máquina e da inteligência artificial baseada numa inspiração em redes neurais, que seria uma modelagem aproximada de processos que ocorrem na mente humana, no cérebro humano. Ele é tataraneto aí do George Boole, né, o proponente da lógica booleana lá nos idos de 1850, no século XIX, e de certa forma o Geoff Hinton até se opõe um pouco à abordagem simbólica da inteligência artificial, né? Mas foram esses resultados que ele e alguns outros que persistiram ao longo dos últimos anos que levaram a essa visibilidade que a gente teve, visibilidade que se traduz em vários resultados na mídia internacional. A gente traz uma notícia aqui já de 2016, isso parece uma eternidade agora, né? Há 5 anos atrás, mais de 5 anos atrás, esse sistema AlphaGo
de uma startup chamada DeepMind, que posteriormente foi adquirida pela Alphabet, né? É um sistema muito interessante, muito poderoso, que foi capaz também aí de derrotar um grande campeão, um grande mestre asiático, né, sul-coreano, num jogo que é mais complexo do que o jogo de xadrez, em termos de modelagem computacional. E isso chamou muito a atenção do quanto a inteligência artificial na Ásia teria impacto sobre a sociedade, né? Imagina que a gente consegue aqui no Brasil fazer um robozinho que joga futebol melhor do que o Neymar, né? Uma pessoa popular, digamos assim, no mundo esportivo, ou uma pessoa que seja muito conhecida, seja uma espécie de celebridade. Isso aconteceu na Ásia e se tornou ainda mais conhecida, ainda mais popular, digamos assim, né, entre aqueles países. Tá? Uma outra questão que a gente pode perceber, né, tirando essa aplicação que a gente tem sobre jogos que têm performance super-humana, jogos que têm performance muito superior àquilo que um ser humano jamais vai atingir, daí que eles chamam de desempenho super-humano, é que essas tecnologias têm sido aplicadas em outros domínios de pesquisa, outros domínios com um potencial muito interessante. No final do ano passado, a DeepMind também apresentou esse sistema chamado AlphaFold, que é capaz justamente de fazer predição de estrutura de proteínas, né? Nós temos até um grupo aqui, o professor Márcio, que trabalha exatamente com esse problema. E esse sistema poderia contribuir para um avanço muito significativo na área de biologia computacional, na área de bioinformática, na produção de moléculas ou na produção não só de insumos, mas na produção de drogas, produção de outros resultados científicos que teriam um avanço muito importante na indústria farmacêutica. Claro que isso são resultados de pesquisa, né? Resultados de pesquisa muito promissores, e esses produtos, se forem desenvolvidos, certamente uma empresa como a DeepMind, como a Google, que lá apresentaram esse produto, apresentaram essa tecnologia, vão utilizar isso para o seu benefício, evidentemente, né? Essa notícia de 30 de novembro. Mas quando a gente fala leigamente, né, a gente fala dos resultados impactantes que a IA tem no mercado financeiro, a IA tem estrategicamente, que as tecnologias digitais estão disruptando o mundo, mas o que quando a gente abre um livro-texto, o que a gente enxerga lá dentro que a gente precisa saber para trabalhar nessa tecnologia? Então, olhando aqui no mundo real, né, o mundo real da tecnologia, ele é um pouco menos bonito, um pouco menos prazeroso, né, do que aquilo que a gente enxerga nas manchetes, nos jornais, né, na mídia. Eu falei jornal, as pessoas nem leem mais jornal, né, só usam notícias em redes sociais e outras formas. E a realidade é que a complexidade da área não é trivial em termos de ensino, né? A gente sabe que para trabalhar nesse setor tecnologia, a gente precisa ter conhecimentos muito sólidos em computação, conhecimentos muito sólidos em diversas áreas, conhecimentos sólidos que nos permitam gerar de fato inovações, né? Não apenas fazer uso de ferramentas de construção de sistemas. E toda essa formação mostra que a área de inteligência artificial não se reduz apenas à área de aprendizado de máquina ou de deep learning. Nós temos toda uma parte de search, de restrição, de satisfação de restrições, né, que são colocadas dentro da área de solução de problemas, toda uma parte de inteligência artificial simbólica vinculada à representação de conhecimento, inferência e raciocínio, toda a parte de incerteza e probabilidade, tudo isso é colocado dentro de um conjunto de conhecimentos básicos que uma pessoa, um profissional, idealmente deveria saber para atuar na área. Ou seja, não é apenas meramente nós lidarmos com essas notícias que são, de certa forma, muito espantosas, né, os avanços que a gente ouve. Claro que a mídia, né, quando reporta resultados tecnológicos, a gente se preocupa muito com o que vai acontecer, ainda mais quando se fala em inteligência artificial, em singularidade, em robôs que vão tomar os nossos postos de trabalho, mas a realidade é que também o conhecimento científico, conhecimento acadêmico para atuar nessa área, é um conhecimento muito fundamentado em ciência da computação, em matemática e outras áreas relacionadas. E para falar um pouco de tendências em termos de pesquisa, o Anderson mencionou brevemente sobre
sobre esse ponto, né? O que a gente tem percebido agora, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, digamos assim, a gente percebeu que na última década os sistemas de aprendizado de máquina, particularmente aprendizado profundo, baseado em redes neurais, né? Simplificadamente, tiveram um impacto muito grande em todos os setores e colocaram a computação em pauta como a computação nunca teve antes, né, ao longo da história. Nunca teve um momento em que a computação foi tão popular na mídia, né, pelos resultados impactantes que a gente teve. E, aliado a isso, né, principalmente pelo fato de nós estarmos lidando com sistemas de aprendizado, muitas discussões se iniciaram sobre o significado, sobre como abrir essa caixa preta da inteligência artificial, como explicar os sistemas inteligentes, como explicar uma outra faceta, né, dos sistemas inteligentes, que seria a capacidade de raciocínio. Os nossos sistemas construídos, eles são muito bons para lidar com reconhecimento de padrões, construção de correlações, classificação de imagens, né, com a classificação de gigantescas bases de dados rotuladas e anotadas, mas esses sistemas não integram a capacidade de aprendizado com outra habilidade cognitiva, como, por exemplo, o próprio raciocínio. E é daí que vem essa área que o Anderson mencionou de computação neurosimbólica, que de fato a gente vem trabalhando aí há uns 20 anos nessa área. Agora esse domínio despertou a atenção de algumas grandes empresas, como a IBM, como Samsung, como Microsoft, todas elas têm trabalhado nessa linha, isso tem gerado algumas notícias na mídia mundial, né? E isso tem chamado a atenção também de outras lideranças científicas, o próprio Daniel Kahneman, né, que é um prêmio Nobel de Economia. A gente teve a sorte de conhecer uma vez pessoalmente antes da pandemia, né, tem uma fotografia com ele aí, depois participamos de alguns debates com ele, e ele vê essa necessidade dessa integração de paradigmas, entre paradigma simbólico e paradigma neural, porque na visão dele, que é um estudioso do raciocínio humano e do processo de decisão humano há 50 anos, né, prêmio Nobel justamente nessa área, a questão do raciocínio rápido, né, no Thinking Fast and Slow, e do raciocínio reflexivo certamente possuem componentes simbólicos que se comunicam, né, nessa questão da comunicação entre o processo de raciocínio rápido, raciocínio devagar, a forma como a gente raciocina e como a gente modela isso em sistemas artificiais, sistemas de inteligência artificial. Bom, fica um paper com referência, não vou entrar nesse ponto. Fica também algumas referências de o quanto essa área de computação neurosimbólica tem chamado a atenção, né? Justamente porque a gente quer explicar e a gente quer entender como o processo de aprendizado de máquina ocorre em sistemas de inteligência artificial. Isso é importante, a gente buscar explicações para a gente ter maior segurança, maior confiabilidade nos sistemas de IA, para que a gente possa abrir a caixa preta, como se diz popularmente, mas também porque além do processo de aprendizado, né, o processo de raciocínio de sistemas, ele é um processo de raciocínio simbólico que, por construção, na sua natureza, tem explicações, tem provas de correção e outros resultados que nos dão algumas garantias que são exigidas durante a construção de sistemas de computação, particularmente para aplicações de grande porte, aplicações críticas, isso se torna necessário. Bom, essa abertura de parênteses para falar um pouco dessa tendência em particular, eu também apresento aqui um quadro global em termos de pesquisa do que tem acontecido nos países. Se a gente analisa academicamente nas principais conferências o que tem ocorrido, a gente percebe que a China se consolidou como um país que mais produz academicamente na área. Sem dúvida, os resultados que eles tiveram da priorização de áreas como a computação, de áreas como IA, de áreas como a robótica, se reflete não só no ambiente de negócios, mas toda a construção da pirâmide de conhecimento, desde a base, os investimentos que eles fizeram na área, se coloca também na ponta, na produtividade científica, na qualidade daquilo que eles têm produzido em áreas de ponta como a IA. Na própria conferência, na principal conferência de IA americana, que era o AAAI, antigamente se chamava Conferência Nacional de Inteligência Artificial, não é? Agora é uma conferência internacional. O país que mais apresenta e submete artigos hoje em dia já é a China, para a gente perceber o quanto isso tem se tornado um diferencial e o quanto isso tem sido priorizado por
alguns países como uma área estratégica, né? Mas, aliado a isso, e também pensando um pouco nas consequências que nós temos tido ao longo, e as cobranças que nós temos tido da sociedade, as cobranças que nós temos observado de lideranças políticas, lideranças sociais, de pessoas que trabalham e pesquisam sobre o mercado de trabalho, pesquisam sobre a ética das relações entre a tecnologia e os seres humanos, nós temos percebido cada vez mais uma cobrança sobre a necessidade de estudarmos as consequências éticas, consequências sociais, consequências humanitárias da transformação digital, do uso de tecnologias como IA. Isso tem se tornado referência nos grandes estudos anuais que são publicados. Esse AI Index é um estudo anual que é publicado a partir do Centro de Inteligência Artificial centrada no ser humano da Universidade de Stanford, junto com a McKinsey, Google e outros grandes parceiros, e se tornou o grande guia mundial, o grande relatório mundial anual sobre a inteligência artificial. E um dos pontos que eles colocam são as métricas, né, e as medidas que a gente deve ter do impacto da IA sobre o ser humano. A gente também teve uma participação na produção desse relatório, porque lá em 2018 nós fizemos uma análise do quanto a ética e quanto ética em IA era assunto de artigos publicados, né, em conferências técnicas da área, e nós percebemos que muito menos de 1% dos artigos tinham qualquer relação ou apresentavam explicitamente qualquer análise das implicações éticas da tecnologia. Isso chamou a atenção desse relatório porque a gente percebe que cada vez mais essas questões de vieses, a questão de ruídos nos sistemas, todas essas questões que têm implicações sobre o ser humano levam a inúmeros debates e a inúmeras implicações. Nós temos vários exemplos de vieses, por exemplo, em mecanismos de tradução automática que são muito utilizados por nós temos vieses em sistemas de reconhecimento de face, né? Reconhecimento por visão computacional, ou por deep learning, ou por combinações de diversas técnicas. Esse sistema também tem sido assunto de regulações e de normativas em diversos países do mundo. A própria pesquisadora aqui, Joy Buolamwini, que ela se tornou muito famosa e muito conhecida por isso, porque justamente ela mostrou que esses sistemas eles tinham falhas, apresentavam uma série de limitações quando eles tinham que reconhecer rostos e faces que não pertenciam aos dados de treinamento, ou tinham questões de reconhecer pessoas que tinham cor da pele diferente e assim por diante, levantando uma série de implicações éticas sobre o uso da tecnologia. Outro exemplo polêmico que tem gerado uma série de discussões também éticas é o desenvolvimento desses Large Language Models, né, que se chamam esses modelos grandes de linguagem, ou na verdade esses large já são agora huge, né, são gigantes, eles usam bilhões de parâmetros. Esses modelos são capazes de produzir textos quase como se fossem textos de autoria com alguma intervenção humana. O próprio Guardian fez um experimento no ano passado, na segunda metade do ano passado, onde um dos editores do jornal, ele utilizou o famoso GPT-3, né, o GPT-3, para escrever um artigo completo para aquele jornal, né, para aquele periódico diário, né? E o que ele disse, o que declarou o editor, foi que o tipo de edição que ele fez foi uma edição compatível com o que ele faz tipicamente de uma reportagem escrita por um determinado jornalista. Ou seja, ele diz que o texto produzido quando ele interagiu com a ferramenta era um texto que tinha uma qualidade suficiente para ser publicado num jornal com uma intervenção pequena, na opinião dele, né, de edição, certo? Isso nos leva a essas preocupações globais, que têm sido assunto nos últimos anos. Nos últimos 4, 5 anos nós temos visto um crescimento dessas preocupações sobre o impacto ético das tecnologias de IA, tecnologias digitais. Várias organizações como o CDE, Nações Unidas, União Europeia têm publicado relatórios nesse sentido, com melhores práticas, com recomendações, com normativas, e a gente percebe que essa disputa, essa regulação dos países também tem gerado uma série de disputas entre eles, porque alguns estão regulando, por exemplo, a utilização de sistemas de visão computacional para reconhecimento de face, enquanto outros não estão mais
adotando esse tipo de sistema ou estão regulando com normas bem mais rígidas a utilização desses sistemas. Ou seja, as implicações éticas passam a ter um papel central também no uso dessa tecnologia, né? E, finalmente, nesse contexto todo, onde a gente tem um desenvolvimento científico muito acentuado nos últimos 10, 15 anos da área, onde a gente tem a adoção dessas tecnologias por diversas empresas, e as empresas que adotam essas tecnologias estratégicas se tornaram as grandes empresas globais em termos de valor. Nós temos também a definição de estratégias nacionais por grande parte dos países. Nós precisamos também definir, né, grande projeto nacional que nos seja capaz de andar para frente, né, de ter esta área no centro do nosso desenvolvimento, porque isso se torna, acho que consensualmente, uma área que vai ser decisiva para o nosso desenvolvimento, né, como país, como nação nesse mundo onde o conhecimento cada vez mais passa a ter um papel central. Eu faço uma analogia aqui com a corrida espacial. Eu digo que nos anos 60 a corrida espacial permitiu, né, e consolidou os Estados Unidos como a grande liderança da segunda metade do século XX, e essa liderança se deu porque eles foram líderes tecnológicos e foram capazes de transformar toda essa liderança tecnológica em resultado econômico. Por isso que nós temos uma indústria de computação, uma indústria de tecnologia tão forte naquele país. E hoje a gente percebe novamente uma grande disputa leste-oeste, notadamente a China tem investido novamente, né? A China tem investido pesadamente nessas áreas, definindo algumas áreas estratégicas como áreas em que ela quer ser líder global, e são esses grandes projetos de país, grandes projetos de nação que vão indicar, né, os destinos aí do século XXI. Bom, pessoal, muito obrigado. Só fica uma recomendação final. Quem quiser ler um pouco sobre como manter a dignidade humana nesse mundo de aceleração tecnológica cada vez maior, com mudança no perfil do mercado de trabalho, com uma verdadeira revolução econômica que a gente está vivendo por causa da computação e de tecnologias como a IA, a gente recomenda esse livro aí sobre dignidade econômica de um ex-conselheiro dos presidentes americanos, né, sobre como a gente vai lidar com esse mundo em que, na verdade, a divisão não vai ser entre aqueles que têm recursos naturais e não têm recursos naturais, aqueles que têm petróleo e não têm petróleo, mas vai ser entre aqueles que têm capacidade de gerar negócios a partir do conhecimento e aqueles que não têm essa capacidade. Muito obrigado, eu acho que eu fiquei dentro do tempo, pelos meus cálculos aqui, são exatamente 13h45. Obrigado. Muito obrigado, Lambi, pela bela palestra. Tenho certeza que todos vão querer fazer perguntas e comentários. Anderson, se tu puder me ajudar com o chat do YouTube, que eu não consigo ver, eu vou ficar cuidando aqui no MConf, então se tiver... Estou monitorando por lá. Tá bom, ótimo, beleza. Luciana Nedel, foi a mais rápida e levantou a mão. Vamos lá, Luciana. Eu vou falar por voz aqui, que eu acho que fica melhor. Por voz. Então, obrigada, Lambi, pela palestra. Acho que foi bem interessante a gente entender esse contexto geral, né? Eu queria fazer uma pergunta bem local agora, né? Me aproveitando do fato que tu também conhece a situação local aqui no Instituto de Informática da URGS, no campus do Vale. A gente tem aqui um ambiente muito diverso, né, onde a gente tem alguns grupos de pesquisa excelentes trabalhando em desenvolvimento de pesquisa de ponta na área de IA, ou usando IA aplicado a outras áreas, né? Tu mesmo citou o grupo do Márcio, aí, que trabalha um pouco com essa área de biotecnologia, né, com esse tipo de aplicação. A gente tem a Mariana Mendonça, que trabalha com aplicações na área médica, né, um monte de trabalho junto com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e aí agora vai ser injusta porque eu não vou citar os outros, né, e o que fazem a Luciana também, Muriel também tem trabalho junto com o Hospital de Clínicas. Enfim, a gente tem aqui vários grupos de pesquisa. A gente tem alunos da ciência da computação que tem uma formação forte em IA também, alunos de mestrado, de doutorado, e nós temos as empresas que estão incubadas aqui no SEI. Tá? Então, tudo isso significa que a gente tem essa comunidade diversa e elas todas caminhando, né, em tempos normais, caminhando pelos mesmos corredores, usando os mesmos banheiros, os mesmos restaurantes, né, e é isso que nos garante essa diversidade e essa troca grande.
E como é que tu acha, assim, né? O que tu diria para as empresas incubadas no SEI, ou as empresas que estão se incubando aqui, de que forma eles conseguem tirar proveito dos seus produtos, daquilo que a gente está fazendo aqui no Instituto de Informática? Pergunta local essa, bem local. Sim. Não, o que a gente enxerga, né? Eu acho que fica mais claro que a importância da inovação, do empreendedorismo, da constituição das startups dentro do ambiente acadêmico, né? A gente percebe pelas histórias globais de sucesso que a academia também ela tem mudado em muitos lugares, já mudou em muitos lugares. A gente não só para não citar os exemplos ocidentais, mas a gente sempre usa os exemplos, né, da China pela experiência que todos os alunos, os professores têm, são incentivados a transformar seu conhecimento em tecnologia. O que me parece é que a gente deveria facilitar cada vez mais esse caminho de transformação do resultado de pesquisa num empreendimento. Eu tenho a impressão que esse aumento dessa visão de que resultados de pesquisa devem ser tornados em negócio, e não só resultados de pesquisa, né, o conhecimento que a gente tem, porque muitas vezes a gente não precisa ter a pesquisa de ponta para gerar um negócio. Pode ser pesquisa de ponta, mas não necessariamente. Pode ser exploração de uma oportunidade, né? A gente tem um exemplo de uma empresa aqui que teve no SEI, a própria Aegro, entre muitas outras que estão se tornando empresas de grande porte que utilizam tecnologias que estão à disposição de todos dentro de uma pessoa no Instituto de Informática, né? Esse conhecimento fica dentro das pessoas e muitas vezes ele não é transformado em prol da economia, em prol da geração de oportunidades. Eu acho que a gente deveria ter mais incentivo e ter caminhos cada vez mais facilitados para transformar todo esse conhecimento em negócios, em atividade empreendedora, porque a gente também percebe, né, a gente sempre olha as histórias, tem inúmeras histórias de sucesso de empreendedores que saíram de dentro dos nossos laboratórios, dos laboratórios das universidades, e acho sinceramente que isso pode ser uma nova forma, né, de nós tornarmos ainda mais visível o trabalho que a gente faz aqui dentro. Fica mais palpável para a sociedade se nós tivermos essa divulgação desses resultados que são muito claramente mensuráveis, né? Tu me citasse várias pessoas que têm um potencial, mas existem inúmeras outras. Eu só acho que esse potencial deve ser realizado através de caminhos cada vez mais facilitados para a geração de empreendimentos. Era isso. Obrigada. E se eu permito usar o meu papel de moderador aqui para fazer uma pergunta também, e é uma sequência do que a Luciana falou. Tu citaste, Lambi, áreas de fronteira de inteligência artificial, mas também falaste de que muitas vezes, né, uma startup surge pela identificação de uma oportunidade de negócio e ele usa uma tecnologia de prateleira, digamos assim, um conhecimento dado para resolver um problema que é relevante e que a sacada maior está, de repente, no modelo de negócios, que é original, né, e no fato de usar criativamente aquela tecnologia que já está disponível. Se tu pensares em termos de IA, em particular, tu consegue fazer essa separação entre as tecnologias de prateleira que estão facilmente à mão dos nossos empreendedores, dos nossos alunos que queiram, de repente, criar uma startup e resolver problemas bem práticos da vida das pessoas, né? Com tecnologias de prateleira que estão ali prontas. E depois, no complemento, se tu pudesse citar, assim, existem coisas que já são um pouquinho mais na área da fronteira, que é mais ainda pesquisa, mesmo pesquisa pelos nossos grupos aqui no Instituto de Informática, ou por outros grupos no mundo, que poderiam, talvez, no curto prazo, gerar inovações, e aí a inovação não é pelo lado do resultado da aplicação, da oportunidade, mas é pelo resultado de uma nova tecnologia realmente que consegue ser colocada em algum novo negócio? Sim. Eu acho que hoje em dia, com a facilitação do desenvolvimento de sistemas, usando ferramentas disponíveis para aprendizado de máquina, que se tornaram muito populares, né?
Anderson, PyTorch, TensorFlow, o que for, né? Várias ferramentas dessas facilitam a análise de dados. E tem uma questão muito interessante, né? Que as grandes, tirando as Big Techs, elas têm estratégias próprias, na velocidade própria e assim por diante, né? É um outro mundo. Eu acho que existem muitas oportunidades com o volume de dados e o volume de problemas que a gente tem no nosso país, né? Tu pega essas grandes bases de dados globais, são bases de dados referentes aos locais onde estão as empresas. Mas tu pega esses grandes sistemas que trabalham com linguagem natural, se referem a sistemas que trabalham com linguagem natural, entre aspas, em inglês, né? Então, tu tem enormes oportunidades num país que tem 200 milhões de pessoas para utilizar, né, essas ferramentas de tecnologia de prateleira, né, ou tecnologia de cérebro, já estão disponíveis para qualquer um hoje em dia, e não era assim no passado, né, Flávio, tu sabe disso, eu e tu somos experientes o suficiente para saber que as ferramentas de prateleira tinham um acesso mais difícil, hoje em dia não é. Eu acho que a gente pode usar essas ferramentas de prateleira para desenvolvimento de aplicações que tenham a ver com os dados aqui de 200 milhões de pessoas. Isso não está ainda no cenário das maiores empresas. Elas iniciam sempre pelo acesso aos dados que eles têm. E eu vejo assim, um conjunto de oportunidades que me parece que é vertical. Não vejo setor da economia gaúcha e brasileira que não tenha oportunidade para tu desenvolver com tecnologias de prateleiras, análise de dados e modelos de negócio para esses setores. O exemplo aí da Ego é um deles, e vou dar outros 2 exemplos. A gente tem um setor aqui no Rio Grande do Sul de fintechs, também de ex-alunos nossos, que eles enxergaram oportunidades e estão com as empresas hoje que não são startups, são empresas que de média, muito maiores, são empresas de grande porte, né? Começa com dados locais. A sorte da gente ter uma população grande é essa, as pessoas não... É um mercado potencial de utilização de tecnologias muito significativo com a massa de dados que a gente tem aqui. Tem uma outra vantagem que a gente não explora bem, é que o Brasil é foco de sustentabilidade, foco de problemas e soluções climáticas, né? Eu daria uma olhada nesse setor com tecnologias de prateleiras, porque os ganhos seriam muito rápidos. É a minha perspectiva, né? Obrigado, Lambi. A gente tem uma pergunta aqui da Daniela Brauner, nossa grande parceira do SEI, lá da Escola de Administração. Daniela, tu queres tu mesmo perguntar? Abre o teu microfone aí. Bom, é que eu não sei, eu acho que ela entrou no Está no celular, ok. Então, vamos lá, está no chat aqui, Lambi. A Daniela pergunta, qual é a tua dica, Lambi, para startups que não tem pessoal da informática, em particular não tem pessoal da inteligência artificial, mas não monetiza ainda para contratar? Não seria legal ter programas de incentivo especificamente para isso, tipo o RAI, mas quem sabe voltado para IA, para esses tipos de novas tecnologias, seja em nível estadual ou nacional, para que esse tipo de pessoa pudesse ser contratado por startups que precisam desse tipo de conhecimento, de tecnologia? Sim, seria bem interessante. Agora, a dica aqui, né? Qual a dica para startups que ainda não monetizam, né? Bom, startup que não monetiza, o desafio não é só contratar na área de IA, né? Em geral, né? Contratar pessoas especializadas no seu negócio, né? Esse é o desafio específico. Mas eu vejo que tem uma outra oportunidade de negócio, né? De oferecer serviços de IA para empresas de pequeno porte, né? Isso é uma questão interessante para os negócios, mas a questão de programas nacionais de incentivos para pessoas especializadas, isso é muito importante, né? Eu acho que isso até está na estratégia nacional que foi colocada pelo Ministério no último mês. Tem toda razão, tem toda razão. É um desafio para startups tu contratar pessoas antes de tu monetizar, né? É uma pergunta que se aplica, tu troca o IA ali por qualquer especialidade que seja importante para startup, né? E essa questão surge sempre em fóruns de startups, de empreendedorismo, né? Um programa nacional, sim, seria importante. Espero que tenha isso como uma ação da estratégia, sem dúvida. Alguma pergunta lá do YouTube, Anderson?
Não, no YouTube, porque teve um probleminha, o YouTube cortou a transmissão, aí eu coloquei de novo aí, agora, mas ainda tem bastante gente lá. E talvez uma dica também, essa questão do especialista, é claro que não dá para virar especialista em 2 meses, né, mas tem bastante conhecimento disponível, né, em cursos e coisas até gratuitamente mesmo na internet, e com essas ferramentas que o professor Lamb mencionou, né, com ferramentas que são relativamente um nível de acesso, assim, não é muito difícil para quem tem uma noção de programação e coisas assim. Então, é possível desenvolver, né, esse conhecimento, claro que respeitando o tempo necessário para isso, né, mas dada a limitação de recursos é uma opção. E até, talvez pegando um gancho aí sobre isso de desenvolver conhecimento, né, eu achei muito legal mostrar isso, que IA é bastante amplo, né, não é só a parte de aprendizado de máquina, que é o que tem sido tomado como sinônimo de IA atualmente, né? E nesse sentido, nessa formação mais transversal, né, da pessoa de IA, qual a sua sugestão aí no sentido de construção de um currículozinho de IA? O que uma pessoa que está estudando ali a graduação, que tem interesse nessa área, poderia buscar de conhecimento ali para ser, eventualmente, né, o prestador de serviço aí de uma startup ou de uma empresa assim? Anderson, o que a gente percebe, né, eu sempre brincava com os alunos, né, quando eu dava aula de lógica, eu dizia assim, essa aqui não, eu perguntava para eles o seguinte, vocês já fizeram a cadeira de probabilidade estatística? Eu perguntava, não, por quê? É muito chato isso. Não, aquela é a segunda cadeira mais importante do curso. Presta atenção nisso. Faz 20 anos eu disse isso em sala de aula, os caras não escutavam, né? Existe uma questão diferente, né, que é a formação rápida e a formação do estudante. Né? Eu acho que a formação em computação fica cada vez mais clara a importância, né, de ser capaz de analisar dados. Isso não vai mudar no horizonte de curto prazo. A gente vai ter que esperar, Flávio, a próxima quebra de paradigma. A gente está vivendo a era de ter que lidar com um volume gigantesco de dados. Né? A gente vai viver por muito tempo isso ainda. Né? Então, a formação que a gente oferece no curso é a formação adequada, na minha visão, uma questão da dedicação dos estudantes a essas disciplinas. Né? Se eu fosse fazer vestibular de novo, eu provavelmente faria para computação de novo, né? Porque eu acho que é uma área muito promissora. E em termos de formação rápida, o Anderson colocou muito bem, né? A gente tem hoje em dia disponíveis na web, como a gente nunca teve, né? A web foi criada para a gente aprender IA, viu? Essa é a história. A web foi criada para a gente aprender IA. E, brincadeiras à parte, o número de ferramentas disponíveis para aprender a programar princípios de aprendizado de máquina, realmente eles são muito em grande volume. A gente tem várias plataformas de ensino aí, são dezenas de plataformas de ensino, mas isso dá uma oportunidade também para as universidades, né, criarem programas de formação, programas de extensão, inteligência artificial, ou até para as incubadoras, né, focarem um pouco nesses programas, indicarem programas de formação. E a análise de dados passa por uma formação sólida em probabilidade, passa por uma formação sólida em estatística, passa por uma formação sólida em álgebra linear, né? Essas questões são, sem dúvida, importantes no contexto de análise de dados que a gente tem hoje em dia, né? Então, a matemática discreta, né, também é bem importante isso, né, na análise de dados. Então, o currículo está todo lá, basta a gente estudar o currículo, se dedicar ao currículo, né? Aprender a desenhar os melhores algoritmos, mais eficientes. Então, o currículo está direitinho, está colocado lá. A gente tem que fazer as escolhas certas de estudar no momento certo e se dedicar ao momento certo, né? Aquilo ali. Agora, a formação rápida, como tu falaste, né, depende das ferramentas que estão disponíveis em várias plataformas, né? Tem inúmeras aqui, não vem nem ao caso a gente citar, porque são tantas que a gente sempre vai esquecer alguma que é melhor que a outra, ou é Coursera, ou é Udemy, ou Udemy, ou, enfim, tem uma infinidade de plataformas, né, disponíveis para isso. Lamb, já passamos das 14 horas, né? Eu acho que estamos chegando no limite do tempo das nossas palestras. Bom, uma última pergunta que acaba de surgir aqui no chat, Lamb. Vamos lá, uma saideira. Sim.
Não, existe. Não, na verdade, nós tivemos... Pergunta para quem não está vendo o chat aqui do MConf, existe um programa de fomento para a formação de centros de pesquisa em inteligência artificial na URGS ou no Rio Grande do Sul? Vamos lá. Nós participamos de uma proposta nacional dos centros de IA, nós somos parte da proposta que foi aprovada, foram múltiplas instituições, a gente trabalhou nessa articulação aqui, né, junto com a FMG e a UFAM. E no Rio Grande do Sul, por exemplo, nos editais que a gente tem lá as prioridades, áreas prioritárias, não é só inteligência artificial, mas é uma das áreas. Também isso está colocado lá nos editais que a gente publica na Secretaria e na FAPERGS, né, editais de tecnologia exportadores de futuro, além do programa InovaRS, onde as próprias regiões escolheram as suas áreas centrais de desenvolvimento, né? As 8 regiões do estado definiram que tipo de projeto estratégico inovador que elas iam definir, e esses projetos vão ser financiados agora, mas foram as próprias regiões que escolheram as áreas. Teve região que colocou inteligência artificial e robótica, eu sei que teve isso, mas nem todas colocaram, né? Enfim, tem programas, sim, nacionais e regionais. Tá bom, era isso. Obrigado, Lambi. Vamos, então, encerrando, né? Agradecer enormemente ao Lambi por ter encontrado uma fresta na sua agenda atribulada para vir aqui nos dar essa palestra inspiradora, né? Que o assunto é amplo demais, né, para conseguir cobrir em 45 minutos de conversa, mas eu acho que, né, várias informações bastante importantes para a nossa audiência, né, tanto para o nosso público acadêmico do Instituto de Informática, como para o pessoal ligado à incubadora, né, ao nosso ecossistema empreendedor da universidade. Muito obrigado, Lambi, e uma boa tarde para todos, né? A gente encerra aqui, lembra que daqui 14 dias tem mais, né? Daqui 28 dias de novo, né? O SEI e o Instituto de Informática seguem com a sua série de seminários, né, nesse horário sempre. Isso aí, boa tarde a todos, muito obrigado pela grande audiência, boa audiência aí, muito obrigado, professor, por enriquecer bastante aí a nossa série de seminários e o SEI Talks. Boa tarde a todos, tchau. Tchau.